Bom dia a todos. Dando sequência na disciplina de Agricultura Irrigada do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias do IF Goiano, hoje nós vamos estudar sobre o manejo de irrigação baseado no sensor de umidade. Tá? Lembrando que nas últimas aulas nós vimos a parte do manejo, né, mas por potencial hídrico, né, potencial matricial do solo, por exemplo, aí o tensiômetro. Tá? E a outra forma de determinar essa quantidade de irrigar, né, ou de forma geral fazer o manejo de irrigação, nós temos o método do sensor de umidade. Então, o sensor que eu vou mostrar para vocês, eu tirei, são ilustrações aqui, que vocês vão estar observando de um experimento que está sendo conduzido aqui no IF. Lembrando que esse método ele pode ser usado para vaso, né, para cultivo em vaso e também para cultivo em campo, em que é instalado esse sensor, né, no substrato ou no solo, em vaso ou também em campo. Bom, então esse método ele é baseado na determinação da umidade do solo por meio de uma capacitância elétrica. Então esse sensor ele tem essa capacidade de identificar, né, de converter os valores de capacitância elétrica em umidade. Tá? Então esse é o sensor capacitivo TDR, ou seja, o sensor por reflectometria no domínio da frequência. Bom, então primeiramente foi realizado a determinação da capacidade de campo. Tá? Vocês podem observar aqui que temos dois vasos, né, com substrato, e essa determinação da capacidade de campo foi realizada nos dois vasos. Por quê? Porque a gente está testando no experimento um substrato que contém fibra de coco e um substrato que não contém fibra de coco. Eles têm as mesmas características, porém um tem fibra de coco e o outro não tem. Então, ou seja, o manejo de irrigação para esses dois substratos vai ser diferenciado. Por quê? Porque a fibra de coco, já existem alguns estudos que mostraram que essa fibra de coco ela tem um potencial ela aumenta o potencial do substrato em armazenar água, né? Então o manejo de irrigação ele fica diferente. Então nós fizemos a determinação da capacidade de campo, né, dos dois tipos de substrato. Como que foi feito? Foi inserido o substrato, né, determinado o peso dele, né, do substrato, do volume também que ocupou no vaso, e aí então depois foi feita uma irrigação para saturar o solo. Então nós saturamos ele independentemente do volume que foi inserido. Nós inserimos o solo, né, até a sua saturação, e cobrimos aqui a parte superior com plástico para que não ocorrer a evaporação, né? Porque já sabemos lá pelos conceitos de água no solo que a capacidade de campo é quando os microporos, somente os microporos estão preenchidos por água, né? Ou seja, aquela água que estava saturada no substrato, ela infiltrou, né? Ela foi armazenada nos microporos e nos macroporos. Aí então a água que ocupava os macroporos, né, ela foi drenada do vaso. E aí então, a partir de 24 horas, começa-se a determinação
da umidade, né, usando já o sensor, né, para fazer a calibração do equipamento e inserir o resultado de capacidade de campo no equipamento que a gente vai utilizar. Então, a partir de 24 horas depois da saturação do solo, foi realizado algumas medições em intervalo de tempo iguais, até que essa umidade ela manteve, né? Então, a partir do momento que ela manteve, então é onde a gente tem a capacidade de campo. A função do plástico é que essa água ela não seja perdida por evaporação, né? E assim, então, no caso, iria interferir na determinação da capacidade de campo. Bom, então depois que foi feito, né, depois que foi realizada a leitura com o equipamento, vou mostrar mais para frente aqui a ilustração do equipamento, foi feito então a recomendação, né, a calibração do equipamento para depois passar todos os dados que forem feitos no dia para uma planilha que vai ser utilizada para fazer o manejo. Então essa aqui é uma ilustração do experimento, tá? Então aqui é o cultivo de tomate em vasos, né? Todos contendo aqui o substrato, o sistema de irrigação é por gotejamento, tá? Então aqui a gente tem um sistema motobomba que está instalado aqui mais atrás, uma linha principal e depois as linhas de gotejo, tá? O gotejador é um gotejador externo, né? Ele é acoplado na mangueira cega. E aí, a partir desse gotejador externo, vem aqui ó, um microtubo, e esse microtubo é conduzido até o substrato por um suporte. Tá? Então, a água ela é conduzida através do microtubo e do suporte. Então, essa aqui é uma ilustração geral do experimento. Tá? Primeiramente, esse aqui é um data logger, né? Onde os sensores estão ligados, né? O data logger ele tem a função de armazenar os dados, armazenar os dados de umidade, né? Para fazer um manejo de irrigação aí pelo computador, né? Pelo um programa. Então aí você vai saber qual que é o tempo de irrigação baseado na vazão, tá? Voltando aqui atrás, esse sistema de irrigação, primeiramente, né? Ele aqui para gotejo ou para todos também, né? Por aspersão localizado, é importante fazer determinar a uniformidade de irrigação, que é uma outra aula que a gente vai ver mais adiante. Quando chegar aí nos métodos, né, cada método de irrigação existe uma técnica, né, ou um método para determinar essa uniformidade de irrigação. Então a gente fez a determinação da uniformidade e no mesmo instante a gente determinou uma vazão média, né? Então para determinar a vazão média, basicamente, né, a gente inseriu um coletor em um desses microtubos, né? Aqui foi distribuído, nós temos 4 linhas, foram distribuídos 4 coletores em cada linha. E aí então, num tempo de 5 minutos, a gente coletou essa vazão e determinou a vazão, né, a vazão média do sistema, que ficou aí com um valor de 1,8 litros por hora. Tá? Mais para frente lá na planilha eu vou mostrar para vocês. Tá, então esse aqui é um data logger, né, como eu já havia me referido. Ele vai ficar aqui armazenando, né, os dados de umidade, tá? E para esse equipamento nós temos duas formas de fazer o manejo, utilizando o data logger, né, conectando o notebook no data logger e fazendo a recomendação, né, pelo programa, ou também nós podemos utilizar esse equipamento aqui, ó, o ProCheck, que é um equipamento portátil que a gente pega aqui o cabo, né, que está ligado aqui no data logger, retira ele e insere aqui nesse equipamento portátil, ProCheck. E aí então ele já vai fazer a leitura ali no momento, né? Esse equipamento ele já, além da umidade, né, que vocês podem observar aqui nessa outra figura,
além da umidade, que está aqui nesse exemplo 0,471 metros cúbicos por metros cúbicos, ou seja, metros cúbicos de água por metro cúbico de solo, né? Multiplicando por 100, a gente tem aqui em porcentagem. Tá? Então, nesse caso aqui, o solo estaria com aproximadamente 47% de umidade. Tá? Ele também, esse sensor, ele vai mostrar aqui a temperatura, né, 25,7 graus, e também a condutividade elétrica. Nesse caso aqui está 0,066 decímeis por metro. Então é importante também, né, nesse tipo de manejo, de cultivo em vaso, né, tem uma grande importância aqui na condutividade elétrica, principalmente para saber aí se o solo ele precisa ser drenado, né, para reduzir essa condutividade elétrica que foi induzida a partir da aplicação de fertilizante. Tá? Então, são as duas formas, né, de fazer a leitura. Esse aqui é o sensor. O sensor ele tem 3 pontos, né, de captação. Ele é inserido ali no solo. E aí, então, temos aí a possibilidade de fazer o manejo de irrigação por esse método, né, utilizando o sensor de umidade por capacitância elétrica.